Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Desvendando aqui no NS Soccer. E pessoal, se ontem a gente falou de Robert Lewandowski, hoje é dia de Haaland na tela aqui do NS Soccer, respondendo a mesma questão: quanto vale o gol? A gente vai para a vinheta e na volta a gente vai tentar responder ou pelo menos elucidar essa questão para você aí na tela, beleza? Até daqui a pouco. Pessoal, de volta aqui após a vinheta e pessoal, vamos passar por alguns dados para a gente entender o quanto vale um gol, principalmente quando você identifica que possui um jogador tão novo quanto o Haaland e com a capacidade de fazer gol, de converter gol, que é impressionante. Então a gente vai passar, vou olhar um pouquinho para baixo, que eu estou com o celular em mãos, para ver a sequência, né, da carreira do Haaland. Ao longo da temporada 2015-16, ele vai para o Molde, na temporada 16-17 ele vai para o Molde, segundo o Transfermarkt, por 100 mil euros, tá? Então ele vai para o Molde da Noruega. Do Molde na Noruega ele vai para o RB Salzburg por 8 milhões de euros, tá? Depois, a temporada 19 e 20, ele vai para o Dortmund, da Alemanha, por 20 milhões de euros. E agora ele sai do Dortmund e vai para o City por 60 milhões de euros. Tá? Então, essa é a sequência de transferência do Haaland ao longo da sua carreira. O que a gente pode observar? Primeiro, o Haaland fez uma coisa que é muito interessante, que é uma questão contratual sempre com multa. Então, as equipes foram pagando a multa do contrato dele para levar, e a multa era relativamente barata. Então, nesse cenário onde você tem um grande jogador, agora no City vai ser um pouco diferente, provavelmente, essa multa já deixa de ser barata, porque ele já está num clube que disputa títulos e vai disputar títulos ao longo das próximas temporadas, você passa a ter um jogador muito promissor que tinha a possibilidade de transferência num preço justo para o clube, mas também num preço adequado para o jogador poder se transferir, ter uma liberdade de construção da carreira. Então, esse é um primeiro ponto. É entender como ele fez esse processo de gerenciamento da carreira. O segundo ponto que eu acho importante a gente entender é entender como que é a mentalidade do Haaland. E para isso, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Numa entrevista que ele fez para a TNT Sports, né, na época ainda Esporte Interativo, vocês podem ver o logo na parte de cima, ele falou isso daqui. Let's hear your stats in the season. You have 40 goals. Is that normal? Did you expect that? No, I didn't expect 40 goals right now, but I know my qualities and I know what I can do, so I'm not surprised. Yes, that was my next question, because all over the world people are talking about you. This is a new phenomenon. This is the new football player that you are having. You are not surprised. The world is surprised, but you know your skills. Yeah, I know my qualities and these kind of things, so it's to try to get it out in the game and these kind of things. So yeah. How many goals do you think that you're gonna score in your career? In my career, I have no idea. We'll just take game by game, and in 10-15 years we'll see. When you are in front of a goalkeeper with the ball, what comes to your head? What do you think? To just try to get the ball in the goal. But it's sensitive. Do you study the goalkeeper? It spreads you a lot. How is the process to scoring? I think it's a lot of practicing. Different positions and to try to beat the goalkeeper. It's always hard because a lot of good goalkeepers. You see PSG now as Navas. He's a fantastic goalkeeper who won the Champions League a lot of times. So it's always difficult, but it's to try to always beat the goalkeeper. That's what I try to do. I think that a striker, a center forward, needs to have this mentality. When you are in front of the goal, you cannot think. You just can. You just have to just do score. that, right? Just score. There was a Brazilian center forward in the 70s. He used to say that
there is no bad goal. The bad thing is not to score. I agree with him. E acabamos de ver o Haaland concordando com o Dadá Maravilha. Eu acho que esse é um ponto importante. Em algumas entrevistas, e a gente vai ter isso no canal mais pra frente, eu prometo para vocês, o Romário tem uma mentalidade muito próxima a essa, de o grande objetivo é fazer o gol. Como vai ser feito o gol, como vai ser toda aquela construção, se você vai ter mais passes, mais assim, o importante é fazer gol. E nesse cenário, o Haaland tem uma mentalidade muito próxima, que é converter, que é ter a característica de ser o grande jogador, obviamente pensando num coletivo, obviamente encaixado num coletivo que facilite isso para ele, mas também não perca as características que esse coletivo tem, mas principalmente é um cara que vai converter, que você vai ter a confiança de que aquele cara vai te entregar tantos gols a mais na temporada ou vai converter gols em momentos difíceis. E para isso, pessoal, eu gosto muito de utilizar o FIFA 22, vocês já sabem, quem acompanha aqui o canal, a gente vai fazer uma pequena simulação. City e Liverpool. E o City com o Haaland, beleza? Então a gente vai ver como que um simulador que tem dados, que possui os dados das temporadas do Haaland, obviamente, como que ele vai interpretar essa forma do Haaland jogar e da capacidade que ele vai ter de gerar a situação de finalização e converter ela. Então, na tela para vocês, City e Liverpool. Vamos nessa! Com a saída do Manchester City começa o jogo. E o que é bom jogar com essa equipe do City é brincadeira, né? Grealish. Haaland. De Bruyne na cara do gol. Pega Alisson. Carrinho limpo, rouba a posse. Boa bola enfiada. Que chance para fazer. Fecha o gol. Os Reds querem espaço. Atenção, se perder a bola aí já era. Essa zaga do City também é muito boa. Haaland. Bola boa, boa bola na enfiada. É gol! Gol! Pessoal, eu sou competitivo, tá? Então eu vou vibrar nos melhores momentos de um desafio, tá? Outra coisa também que é importante, pessoal, é o seguinte, dentro das características do Haaland, ele não se perde dentro da equipe do City, muito pelo contrário, ele é complementar. Então ele faz um papel muito próximo do que, aí pensando nas equipes do Guardiola, do que o Lewandowski fez no Bayern de Munique com o próprio Guardiola. Então ele tem essa característica que ele vai fazer agora, da velocidade, que ele é melhor que o Lewandowski nesse sentido, pelo menos na minha visão. Ele tem a característica da finalização e da conversão, que ele é tão bom quanto. E também, apesar de não ser o forte dele, porque o restante já é muito, muito bom, ele tem essa característica de manutenção e de passe, ou seja, ele vai participar muito na construção de assistências, seja para o De Bruyne, para o Foden, para o próprio Bernardo Silva, para o Grealish, para o Mahrez, e também, para além disso, ele vai ter a capacidade não só de participar disso como assistência, mas de, em momentos decisivos, converter situações em gol. Ele ainda converte um pouco menos que o Lewandowski em alguns pontos, mas ele tem a característica de ser muito novo. Então a gente está falando de um jogador de fato muito novo, de fato muito bom e com uma mentalidade muito vencedora. Uma mentalidade muito voltada ao gol, à realização do gol. E aí a gente percebe que dentro de uma organização, como o caso do City, ele tem muito que desenvolver ainda. Então quando a gente ouve essas frases do Guardiola ou do próprio Haaland agora, no início de City, falando que ele vai lá para se desenvolver, porque ele tem muito que se desenvolver, pode parecer muito estranho, porque a gente está olhando um jogador que tem um número de gols na temporada absurdo, que tem uma capacidade de finalização absurda, que faz algo que é extraordinário,
Mas percebam que tudo isso está organizado a partir de um cenário onde a equipe vai permitir a ele um pleno desenvolvimento, né? Então você tem jogadores complementares, tem jogadores de uma qualidade muito boa, mas talvez o que faltava para esse grupo era um jogador que nem o Haaland, e o que faltava para o Haaland se desenvolver ao longo da carreira era um grupo como o Manchester City. Então, jogos como FIFA, como PES, como sempre falo aqui, eles não necessariamente têm que demonstrar a realidade, eles são simuladores ou eles são games, né? Então eles têm outras funções, não é essa a função central dele, mas ele tem um ponto importante, ele é pautado em dados da vida real. Como ele é pautado em dados da vida real, ele tende a trazer alguma similaridade com a vida real, com o momento que esses jogadores vão estar presentes, e não é diferente também com o Haaland ou com outros jogadores. Ponto de destaque para esse jogo especificamente, a gente fala muito dessa questão da conversão, né, do quanto você consegue converter, e eu vou trazer um vídeo para vocês, não sei ainda quando, mas provavelmente em breve, sobre a questão inversa, o quanto que o goleiro passa a interferir também no evitar que essa conversão ocorra, no evitar que essa conversão passe a ocorrer de um grande atacante como o Haaland, Benzema ou outros jogadores também desse nível. Então a gente já viu aí nesse momento de simulação 3 gols do Haaland num 4-1, uma talvez das melhores defesas do jogo, que é o Liverpool, dentro do nível de jogo que obviamente eu jogo, então há essa limitação, mas percebe-se o quanto ele consegue converter e o quanto que a movimentação dele encaixa para essa equipe, né? O quanto que a movimentação dele de fato é muito boa, enquanto que o Alisson pega pra caramba, né? Esses são pontos necessários aí a gente levar em consideração entre o comparativo, por exemplo, entre ontem e hoje, né? Não só o Haaland converte muito bem os gols, assim como o Lewandowski converteu ontem, mas também os goleiros de Dortmund e Liverpool são bem diferentes, né? O Alisson é muito melhor, pelo menos no jogo, e ó, acredito eu que na vida real também, do que o goleiro do Dortmund. E outro ponto que eu sempre vou levantar e eu acho uma boa para essa equipe do City, e aí fica para um extra desse vídeo, o Foden é um jogador que a gente precisa ficar mais atento nessa temporada. Talvez seja um jogador um dos mais novos ali do City, mas é muito necessário a gente ficar atento a ele, seja ele jogando ao lado de De Bruyne na linha de meio campo ou ele jogando como extremo, tá? Nos dois casos ele encaixa muito bem com essa equipe do Manchester City, e uma vitória obviamente aí fantástica contra a equipe do Liverpool, e mais um hat-trick. Se ontem a gente viu o hat-trick do Lewandowski, hoje do Haaland. Iago, só os gols no videogame? É isso mesmo que eu estou entendendo? Não, meus amigos, fiquem tranquilos. Vou colocar aqui na tela para vocês os gols de Haaland, obviamente dentro do que o YouTube permitir, os gols de Haaland com a equipe do City. Diaz in a good position, and now it's helped on to Grealish. Grealish into the box, and City will score, and they do. Slid in by, yes, of course, Erling Haaland. Welcome to Manchester. Well, it's Lambeau Field, but the first opportunity that they find themselves in is Gundogan, maybe serious difficulty here. Oh, and he brought down by Areola. Is he or not? It looks like a penalty for Erling Haaland. And there it goes. I would suggest that's the first. There is certainly more room for the likes of De Bruyne on the ball, and he's put Haaland in. There he goes, number 2. And this one at the end of the ground where his dad's watching, his family are watching. Frustration, play number 9.
as quiet as he's been up to now. A tendência é óbvia, é de fazer muitos gols em pouco tempo. Tá? Não tem como ser diferente. Ele é um absurdo de jogador e ele vai fazer isso com frequência. Bem, quanto vale o gol? Vale muito. Por isso que o City paga o que pagou, por isso que o Barcelona paga o que pagou, por isso que o Real Madrid insiste no Benzema há tantas temporadas para ele agora talvez se tornar o melhor do mundo, justamente pela capacidade que esses caras têm de conversão, de ter a possibilidade e a chance de finalização e converter ela em gol. Isso vale muito dinheiro, porque isso depois retorna na venda de camisa, isso retorna na premiação do clube, isso retorna em troféu e vitórias ao longo de uma temporada. Combinado? Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações, que isso ajuda demais a gente aqui do NS Soccer. Combinado? Então, um grande abraço a todos e valeu!